Oi, gente, quero saudá-los com a paz do Senhor, que ultrapassa qualquer entendimento. Que o Senhor Deus possa nos dar sabedoria para entrarmos em mais um capítulo. Hoje nós vamos entrar em 1 Reis, capítulo 2. O que diz em 1 Reis, capítulo 2? Se eu fosse dar um título aí, gente, eu ia falar, o conselho de Davi ao seu filho Salomão, que já tinha sido ungido como rei no capítulo 1. O que diz em 1 Reis, capítulo 1? 1 Reis, capítulo 1 nos diz: quando se... Eu sou a evangelista Patrícia, deixa o seu like, deixa o seu comentário. Quando se aproximava o dia da sua morte, Davi deu instruções a Salomão, o seu filho. Ele falou: estou para seguir o caminho de toda a terra, por isso seja forte e haja como homem. Então, que você haja como homem. Como se diz, eu estou indo embora, eu estou morrendo, mas eu gostaria que você agisse como homem. O livro de 2 Reis ensina que as ações têm consequências. A fidelidade a Deus traz bênção. Se você for fiel a Deus, se eu for fiel a Deus, nós teremos bênção. Enquanto que a infidelidade leva à ruína e ao exílio. O livro também ressalta que Deus é poderoso para intervir em situações difíceis, usando o que é pouco para fazer muito. E que a obediência e a fé são essenciais para seus milagres se manifestarem. Além disso, esse livro serve como uma lição sobre a importância de buscar a Deus em todos os momentos, pois Ele cuida de nossas necessidades e está pronto para nos ajudar aqueles que confiam nele. O livro mostra claramente que a desobediência a Deus é punida, resultando em julgamento de exílio, enquanto a obediência traz bênção. E nós devemos ter uma dependência total. A história enfatiza que a verdadeira força e solução para os problemas vem da dependência de Deus. Ele pode transformar o pouco em muito, como um milagre que aconteceu com a viúva, né? Então, voltando aqui no capítulo, no 1 Reis, capítulo 2, Davi, vamos ver o que ele vai falar aí. Ele aconselha Salomão, né? Davi, ele aconselha Salomão. Quando se aproximava o dia da sua morte, Davi deu instruções a Salomão, a seu filho. E ele falou, né? Eu estou indo embora, estou morrendo. E o que Davi fala com Salomão? Obedeça ao que o Senhor Deus exige. Ande nos caminhos dele e obedeça aos seus estatutos e aos seus mandamentos, às suas ordenanças e aos seus testemunhos, conforme se acha escrito na lei de Moisés. Naquela época, então, estava escrito até a lei de Moisés, né, gente? E aqui ele falou: ande na lei de Moisés, ande nos estatutos do Senhor, nos escritos de Moisés. Assim você terá êxito em tudo que fizer, aonde quer que for, de modo que o Senhor mantenha a promessa que me fez, porque o Senhor tinha feito uma promessa a
a Davi que a descendência dele, a aliança dele com Davi foi eterna, né? A aliança dele se encerrou em Jesus Cristo, que Davi aponta para Jesus. E ele falou assim: olha, se os seus descendentes cuidarem da sua conduta e me seguirem fielmente de todo o coração, de toda a alma, você jamais ficará sem descendente no trono de Israel. Você terá descendente no seu trono. Você já sabe muito bem que Joabe não é de confiança, porque Joabe já não obedecia a Davi, né? É filho de Zeruia. Ele me fez o que fez com 2 comandantes do exército de Israel. Ele matou a traição a Abner, filho de Ner, e a Amasa, filho de Jeter. Ele os matou derramando sangue em tempo de paz. Agiu como se estivesse em guerra, e a morte só era consentida em tempo de guerra. Ele matou o Abner e matou a Amasa, a traição, né? Para continuar, a Abner foi por vingança, sendo que a Abner já tinha uma aliança já com Davi e ia ficar com Davi. E a Amasa ele matou para continuar no cargo. Então Davi guardou isso. E ele falou assim: olha, ele manchou, ele os matou derramando sangue em tempo de paz, e agiu como se estivesse em guerra, com aquele sangue manchou seu cinto e as suas sandálias. Proceda com sabedoria que você tem, e não o deixe envelhecer e descer em paz à sepultura. Seja, porém, bondoso com Barzilai. Barzilai, em tempos de fome, ele ajudou a Davi. Davi era muito grato a Barzilai. Então ele falou: seja bondoso com os filhos de Barzilai, porque Barzilai não aceitou ajuda. Ele falou assim: ah, Davi, eu sou velho, já tenho 80 anos. Então ele falou: seja bondoso com os filhos de Barzilai, de Gileade. Admita-os entre os que comem à mesa com você, pois eles me apoiaram quando fugi do seu irmão Absalão, que me perseguiu. Lembra também de Simei. Simei foi aquele homem que amaldiçoava Davi e jogava pedra em Davi. E agora ele está falando com ele. Lembra de Simei, filho de Gera, ou benjamita de Baurim? Ele lançou terríveis maldições contra mim no dia que eu fui para Amanaim. Depois, porém, desceu ao meu encontro no Jordão, e eu lhe jurei pelo Senhor que não o mataria à espada. Contudo, agora não considere inocente. Não, você é um homem sábio e saberá o que fazer com ele. Apesar dele já ser idoso, faça-o descer ensanguentado à sepultura, porque ele atirava pedras em Davi e amaldiçoava Davi. E isso ele estava aconselhando, ele já estava à beira da morte, o Davi. Então Davi descansou, depois que ele deu esses conselhos a Salomão, Davi descansou com seus antepassados e foi sepultado na cidade de Davi. Davi reinou 40 anos em Israel. 7 anos ele reinou em Hebrom e 33 anos em Jerusalém. Quando falou 33 anos em Jerusalém, eu lembrei, né, que Jesus ele encerrou o ministério dele com 33 anos, né? Salomão assentou-se no trono de Davi, o seu pai, e o seu reinado foi firmemente estabelecido. O reinado de Salomão é consolidado. Então aqui, gente, Adonias, o filho de Agite, foi até Betseba. Aí Adonias era o irmão de Salomão, que se autoproclamou rei. Davi ficou sabendo e ungiu Salomão como rei. Aí Adonias ainda desejava o trono. Ele chegou perto de Betseba e falou assim, mãe de Salomão, ele chegou perto, né? Aí você vem em paz? Ele falou sim, respondeu. Ele acrescentou: tenho algo a dizer.
Aí a Betseba falou assim, fale. Aí ele falou assim, você sabe que disse Adonias, né, que o reino era meu. Todo Israel me via como rei. As circunstâncias, porém, mudaram. E o reino foi para o meu irmão, pois o Senhor concedeu a ele, Deus deu a ele. Quem é que pode contender com Deus, né, gente? O reino foi dado a ele. Agora, quero fazer um pedido a você, Batseba. Pode fazer. Peça a Salomão para conceder a concubina do meu pai para ser a minha esposa. Peça, por favor, ao rei Salomão que me dê Sunamita, a Abisag, por mulher. Foi a que foi aquecer o rei, se lembram? E aí Betseba foi, entrou lá ela falou que ia pedir e tudo. Ela foi falar com o rei levantou para recebê-la, ele inclinou-se diante dela para receber, e depois se assentou no seu trono e mandou trazer um trono para sua mãe, e ela se assentou à sua direita. E ela falou assim, eu tenho um pequeno pedido para te fazer. Faça, minha mãe, faça esse pedido. Permita que Adonias case com a concubina do seu pai, a Sunamita. Gente, Salomão falou assim, mãe, que é isso? Se ele casar com a Sunamita, ele vai tomar meu reino. Não, ele não pode fazer isso. Ele não pode casar com a Abisag, a Sunamita. Ele não pode casar com ela. Por que você pede somente a Sunamita, a Abisag para Adonias? Peça logo o reino para ele. Uai, se eu der para ele, ele vai se tornar um rei. Então o rei Salomão ficou muito bravo, né? E ele é meu irmão mais velho, irmão, mãe. Então o rei Salomão jurou pelo Senhor que Deus me castigue com todo rigor, se isso que Adonias falou não lhe custar a própria vida. Agora, tão certo como vive o Senhor, que me estabeleceu no trono de Davi, meu pai, e fundou uma dinastia para mim, conforme prometeu, hoje mesmo Adonias será morto. Porque Adonias era esperto, ele pensou que Salomão ia cair na dele, né? O rei Salomão deu ordem a Benaia, filho de Joiada, que ferisse e matasse Adonias. Aí o sacerdote Abiatar, o rei ordenou, ele pegou, foi e matou Adonias, né? Ao sacerdote Abiatar, o rei ordenou, vá para suas terras em Ananote, você merece morrer, né? Porque ele também traiu, né? Houve traição. Você merece morrer, mas hoje eu não vou matar você, pois você carregou a arca do soberano Deus e do Senhor diante de Davi, meu pai, e partilhou de todas as aflições dele. E Salomão expulsou Abiatar do sacerdócio do Senhor, cumprindo a palavra que o Senhor tinha dito em Siló, a resposta da família de Eli, porque Abiatar ainda pertencia à família de Eli, que o Senhor tinha falado que ia consumir da terra. E aí, gente, ele falou assim, que ele havia conspirado com Adonias ainda, que não com Absalão. Ele fugiu para a tenda do Senhor e agarrou-se aos chifres do altar. Contaram ao rei Salomão que Joabe havia fugido também para a tenda, porque Davi falou com Salomão também para castigar o Joabe, né? E Salomão, eles contaram que Joabe havia fugido para a tenda do Senhor, que estava lá no altar. Então Salomão ordenou a Benaia, filho de Joiada, vai lá e mata ele. Benaia entrou na tenda do Senhor e disse a Joabe, o rei ordenou que você saia. Ele falou, não, vou morrer aqui. Benaia relatou tudo ao rei, então o rei ordenou a Benaia, mate-o e sepulte-o, assim você vai retirará de mim e da minha família a culpa de sangue inocente que Joabe derramou. Que o Senhor faça recair sobre a cabeça dele o sangue que ele derramou e atacou 2 homens
mais justos e melhores do que ele, sem o reconhecimento do meu pai. Ele matou escondido, ele matou a Abner, e ele matou, se não me falha a memória, ele matou também o Amasa, matou Amasa. E filho de a traição, não foi em guerra, foi a traição. E ele falou assim: mata, e que a paz do Senhor, porém, esteja para sempre sobre Davi, sobre os seus descendentes, sobre as suas dinastias. Dinastia foi e matou Moabe, foi e matou Joabe, e ele foi sepultado na sua casa no campo. No lugar dele, o rei Salomão nomeou Benaia, filho de Joiada, para o comando do exército, e designou o sacerdote Zadok no lugar de Abiatar. Depois o rei mandou chamar Simei, aquele que tinha atirado pedra em Davi, e falou assim: construa para você uma casa em Jerusalém, e você vai morar nela, fica lá, você vai morar nela, e esteja lá, e não sai de lá, e não, você não poderá sair para lugar nenhum. Esteja certo de que no dia em que sair e atravessar o vale Cedron, você será morto, será responsável pela sua própria morte. Simei respondeu ao rei: a ordem do rei é boa, teu servo fará conforme disse o rei, meu senhor. Aí Simei ficou 3 anos sem sair de casa, permaneceu em Jerusalém. Contudo, depois de 3 anos, Simei, os escravos de Simei fugiram para a casa de Ax, filho de Maaca, o rei de Gate. Alguém contou, sempre aparece alguém que conta alguma coisa, né, gente? Alguém contou a Simei: os seus escravos estão em Gate. Então Simei selou um jumento e foi até Ax e trouxe os escravos de volta. Quando aí Salomão foi informado que Simei havia saído de Jerusalém e mandou chamar Simei. Ele falou: eu não falei com você, eu não fiz você jurar que você não saísse da sua casa em Jerusalém? Eu não te adverti? No dia em que você fosse em outro lugar, que esteja certo que você ia morrer? E por que você saiu? Por que você saiu? Aí ele falou assim: porque você não manteve o juramento ao Senhor e não obedeceu a ordem que dei a você. E o rei acrescentou: no seu coração você sabe todo o mal que você fez a Davi. Você fez mal para Davi, meu pai. Agora o Senhor faz recair a sua maldade sobre a sua cabeça. O rei Salomão, porém, será abençoado, e o trono de Davi será estabelecido diante do Senhor para sempre. Então o rei deu ordem a Benaia, filho de Joiada, e ele atacou Simei e matou Simei, porque Simei desobedeceu a ordem de Salomão. Assim o reino ficou estabelecido nas mãos de Salomão. Este é 1 Reis, capítulo 2. Davi morre e Salomão estabelece o seu trono. Deixe o seu like, o seu comentário. Eu sou Patrícia Regina Flor de Maio. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém?